Saudações, estudantes do terceiro ano, espero que estejam bem. Eu resolvi gravar essa aula porque eu percebi que alguns continuaram com algumas dúvidas ou não conseguiram acompanhar a aula do nosso tema 6 sobre ambientalismo e consciência ecológica. É a última aula do primeiro projeto do terceiro ano, que é esse projeto que a gente discute o que é desenvolvimento e por que é tão difícil esse desenvolvimento ser sustentável, né? A gente já discutiu a diferença entre crescimento e desenvolvimento e as suas causas. A gente já discutiu alguns efeitos positivos daquilo que a gente chama de desenvolvimento, como crescimento populacional, melhoria das condições de vida, e a redução da pobreza. E a gente já discutiu também alguns dos seus efeitos negativos, né? A gente viu já os impactos ambientais que o desenvolvimento causa, impactos que são tanto locais quanto globais. E nesse nosso tema 6, a gente tenta entender como que a humanidade foi tomando consciência de que os impactos ambientais das suas atividades, principalmente das atividades econômicas, são graves problemas e têm que ser remediados, têm que ser reduzidos ou compensados. Como foi surgindo essa ideia de que devemos respeitar a natureza, ou pelo menos seus equilíbrios, e de como devemos buscar um desenvolvimento sustentável. Como foi surgindo essa ideia de um ciclo, como que aparece aí, que é o símbolo da reciclagem. Quando a gente pensa nos problemas ambientais causados pelo desenvolvimento, a gente pode dividir em dois grandes grupos. Vão aparecer aqui, daqui a pouco eu explico por que a gente pode ter essa divisão. De um lado, a gente tem o desmatamento e suas consequências, como mudanças climáticas que o próprio desmatamento gera, diminuição de chuva. A gente já viu anos atrás como a seca no Sudeste, né, os períodos prolongados de estiagem, de falta de chuvas no Sudeste, podem estar ligados ao desmatamento na Amazônia. Também o esgotamento dos recursos naturais, especialmente dos recursos hídricos, e do outro lado, o aquecimento global, as mudanças climáticas, as chuvas ácidas e o aumento do buraco na camada de ozônio. Esses problemas ambientais, por si, levam ao surgimento de movimentos sociais ambientalistas. Por outro lado, esses movimentos sociais ambientalistas permitem ter uma melhor compreensão do que são esses mesmos problemas ambientais. Quando nós falamos de movimentos sociais ambientalistas, estamos falando, entre outras coisas, de organizações não governamentais, de partidos e outras organizações e de ativistas e intelectuais. Na aula de hoje, a gente praticamente não vai falar sobre os partidos e outras organizações que podem existir, mas é um exemplo importante, os partidos verdes, os mais importantes acabam aparecendo na Europa Ocidental, na Alemanha, na Itália. Eram partidos verdes que tinham aí grande força nas décadas de 70 e 80. Esses movimentos sociais ambientalistas, então, serão dos grandes responsáveis por construir uma consciência ecológica, ou seja, por construir uma consciência do nosso impacto no meio ambiente, na ecologia. Essa consciência ecológica, por sua vez, vai ajudar a humanidade, vai ajudar esses grupos a realizar pressões para a realização de políticas públicas que ajudem a reduzir ou compensar esses impactos ambientais e também a própria realização de conferências mundiais. Quando a gente fala de políticas públicas, estamos pensando em ações no âmbito dos estados nacionais, que passam a organizar setores do governo para atuar contra ou para reduzir esses impactos. Já quando a gente fala de conferências mundiais, elas são organizadas pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e envolvem um conjunto dos estados nacionais. Bom, vamos pensar um pouco nesses problemas ambientais. A gente já viu esse esquema que está ali embaixo, que é o esquema lá do História das Coisas, da economia de materiais. O que eu tentei destacar agora é porque que eu fiz essa articulação, essa reunião dos principais problemas ambientais. A questão do desmatamento e do esgotamento dos recursos naturais, especialmente dos recursos hídricos, está ligado especialmente ao processo de extração. É nele que se dá o desmatamento, na busca de matéria-prima para o processo econômico, assim que os recursos naturais também são esgotados. Os recursos hídricos têm uma diferença, porque é usado ao longo de todo o processo, especialmente
né, no processo industrial, mas acaba sendo bastante prejudicado também pelo esgotamento e pelo desmatamento. De outro lado, a gente tem aqueles problemas ambientais ligados à emissão, especialmente de gases, como o CO2, os gases de efeito estufa, mas também o CFC, que vai levar ao aumento do buraco na camada de ozônio. Então, quando a gente pensa em movimentos sociais ambientalistas, estamos falando exatamente da organização de setores da sociedade em torno dessas questões, tanto para reduzir os impactos ambientais, como para reduzir o impacto em pessoas afetadas. Então, são ações em prol da defesa da Amazônia, por exemplo, ou como nesse caso de uma reportagem que eu tirei agora de 2017, de movimentos ambientalistas protestando na Câmara dos Deputados contra a instituição da Reserva Especial Nacional do Cobre e Associados. Então, era uma reserva que existia lá na área da Amazônia mesmo. Esses movimentos sociais ambientalistas vai surgindo no pós-guerra. Já na década de 40 e 50 vão surgindo algumas primeiras organizações ligadas, por exemplo, ao impacto causado pela detonação das bombas atômicas, que gerou aí bastante preocupação por parte de boa parte, né, o que gerou preocupação por parte das pessoas na época. Mas é na década de 1960 e 1970 que esses movimentos sociais ambientalistas vão ganhando força, especialmente nos países desenvolvidos, especialmente nos países da Europa Ocidental. Em certa medida, isso está ligado ao fato de que o próprio impacto ambiental nesses países é cada vez maior. Então, um exemplo é o desmatamento nas florestas, né? Aqui é um mapa que mostra as florestas tropicais e temperadas, né, a sua cobertura original, que está aqui com essa cor mais clara normalmente, e a cobertura atual, que está no escuro, tanto nesse verde mais escuro, quanto nesse verde, enfim, esse verde aí que vocês estão vendo. E a gente vê que aqui na Europa, boa parte da cobertura florestal original já foi perdida, já foi desmatada. Então, uma explicação do surgimento dos movimentos sociais ambientalistas tem a ver com a própria magnitude, com o tamanho do impacto ambiental exatamente nesses países. Mas o surgimento desses movimentos sociais ambientalistas está ligado também nos países desenvolvidos, o que eu chamei a atenção que é até um pouco contraditório, ao próprio fato do desenvolvimento. Ou seja, é após a satisfação de algumas necessidades mais básicas, é após então superar boa parte da sociedade, a fome, após a redução da pobreza, ou no caminho da redução da pobreza, que essas sociedades começam a poder se preocupar com os impactos ambientais. Há também um outro lado. Muitos representantes dos países subdesenvolvidos na época criticavam os países desenvolvidos, exatamente por já terem desmatado, terem esgotado boa parte dos seus recursos naturais, passariam a se preocupar com os recursos naturais dos outros. Em certa medida, poderiam impedir o desenvolvimento econômico desses outros países. É uma questão polêmica até hoje, vale registrar isso. Mas então nesses países desenvolvidos que vão surgir, como a gente tinha comentado, as ONGs, os partidos e esses ativistas ou intelectuais. Vamos olhar um pouco então para eles. Quando nós falamos das ONGs, a gente pode citar como exemplo a WWF, essa ONG que é representada aí pelo panda, né, que tem o panda como o seu animal símbolo. Ela surge em 1961 e realiza várias ações, como por exemplo essa, sobre a crise da água em São Paulo, tentando mostrar a relação da crise da água em São Paulo, de quando a gente teve falta de água, com o desmatamento na Amazônia e outras ações da sociedade brasileira que acabaram resultando na diminuição das chuvas. É também bastante famosa outra ONG que é o Greenpeace, que costuma realizar, surgiu lá em 1971, e costuma realizar várias ações de impacto, exatamente nessa característica de pressionar empresas e de gerar uma consciência mais global sobre os problemas ambientais.
leva inclusive a que algumas empresas passem a incorporar essa consciência mais ecológica, digamos assim, como um ativo para fazer propaganda da sua marca. A Vale, por exemplo, é uma empresa que fazia bastante propaganda de que ela sempre atuava para defender e reduzir os impactos ambientais das suas atividades econômicas. É importante destacar também a importância dos ativistas e dos intelectuais na construção dos movimentos sociais ambientalistas. Sempre merece destaque a atuação da Rachel Carson. Em 1962, ela escreve o primeiro livro, identificando os efeitos negativos dos agrotóxicos. Percebe e identifica, por análise científica, os efeitos dos agrotóxicos na natureza, especialmente nas aves. Esses ativistas são também ativistas políticos e atuam, por exemplo, na organização de sindicatos. É o exemplo principal aqui no Brasil, o Chico Mendes, outro ativista importante. Ele é ligado aos sindicatos, os sindicatos dos trabalhadores rurais no Acre, sendo um seringueiro. O seringueiro ele depende da existência da árvore, da seringueira, para a extração do seu látex. Portanto, eles têm uma ação, em certa medida, preservacionista. Eles desejam preservar a floresta para poder explorar os seus recursos. Essa é uma característica de algumas comunidades tradicionais ou comunidades de trabalhadores, que são aí preservacionistas. Vale pensar e lembrar sempre disso, especialmente essas que dependem da extração para a sua sobrevivência, não necessariamente para o lucro. O Chico Mendes, ele foi reconhecido pela ONU por sua atuação preservacionista, na preservação, para a criação de reservas extrativistas, e ele acabou sendo assassinado em 1988 a mando de fazendeiros locais. Bom, os movimentos sociais ambientalistas, ao contribuírem para o desenvolvimento dessa consciência ecológica, têm uma importância fundamental na realização das conferências do meio ambiente, ou nas conferências globais que tratam do meio ambiente. Essas são algumas fotos da primeira conferência, a Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972. Também é a pressão dos movimentos sociais ambientalistas que explica a existência de políticas públicas no âmbito dos estados nacionais. A gente toma um exemplo aqui com a foto do Paulo Nogueira Neto, que foi o primeiro secretário especial do meio ambiente no Brasil. O governo brasileiro na época, era o governo Médici, no meio da ditadura militar, ele teve uma posição em certa medida contra a Conferência de Estocolmo. Então, o seu secretário, um dos seus secretários, por exemplo, dizia que era um exagero, que era uma política dos países desenvolvidos, que talvez fosse um problema. Mas essa posição do governo repercutiu mal na opinião pública. E aí é um trecho da reportagem do Nexo que eu deixei para vocês lá no Padlet. A partir daí que é criada a Secretaria do Meio Ambiente em 1973, exatamente com pressão dos movimentos sociais ambientalistas na construção dessa consciência ecológica. Bom, no vídeo do Nerdologia tem lá um pouco melhor a evolução dessas conferências globais, que é o próximo tema aqui para a gente discutir.